Muito bem, muito bem. Depois de umas semanas sumido aí, voltei, né? Para mais um vídeo no canal. Como eu falei, aqui não é vídeos regulares, né? Não consertei a câmera frontal. Tô usando outro telefone, o primeiro que eu usei para gravar os vídeos. E é isso. Eu nem ia gravar esse vídeo. Eu gravei porque eu recebi um áudio com bons gatilhos do meu amigo Márcio lá do canal Resenhada. É o que mais me dá gatilho é ele, né? Ele me dá bons gatilhos, né? Tanto nas lives quanto no particular, em conversas particulares. Por isso que é interessante, quem estiver vendo esse vídeo e se interessar minimamente por falar coisas parecidas, tem tanto meu grupo de estudos, onde vocês podem comentar sobre essas coisas lá. Grupo de estudos e apoio, né? Não é estudos, tipo, você vai chegar lá e pagar de escolástico, chegar lá querendo dar aula, receber aula, não é bem assim. É para compartilhar referências, coisas legais, aulas, vídeos sobre coisas interessantes, etc. E vou deixar aqui embaixo também na descrição e no comentário fixado o link do canal Resenhada, para vocês também terem esses gatilhos, né? E o gatilho mais recente que o Márcio do canal Resenhadas me deu foi sobre ego, né? Como é o ego da geração milênio. Geração milênio, né? Pessoal ali de 2000 pra cá, né? Finalzinho dos anos 90 / 2000 pra cá, né? O pessoal da minha idade, os novos 20 aí, né? Então, pois bem, uma boa meia-culpa que o Márcio fez foi sobre o pessoal dos anos 70, 80, que é justamente as pessoas que criaram a geração Z, que criou a geração milênio. Que é um pessoal muito amargurado, com infância tardia, né, com adolescência tardia, muitas cocotinhas que chegam ali nos anos, ali com 30 anos e ainda quer pagar de adolescente, os caras com 40 anos frustrados porque não conseguiu tantas coisas assim na vida, vários relacionamentos fracassados. Foram essas pessoas que me criaram, não necessariamente eu, mas a minha geração milênio. E muitos, principalmente quem trabalha com jovem, quem lida com jovem já percebeu isso. Muitos relatam, às vezes até de maneira extremamente melodramática, mas muitos relatam algo em comum: negligência na infância, negligência na adolescência, né? E isso culmina, na maioria das vezes, quando o adolescente ele cresce carente. O adolescente por si só, em todas as eras, de toda a humanidade, não teve uma adolescência assim, onde a adolescência era a pessoa ser madura. Não existe isso. Muito pelo contrário, o próprio entendimento da humanidade, das pessoas mais jovens, sempre foi que é uma pessoa imatura que está em formação, né? Então você não pode cobrar em nenhum momento da história, hoje não seria diferente, que o adolescente, um dia vai existir uma geração onde adolescentes vão ser pessoas maduras e sérias. Não, o jovem sempre vai ser uma pessoa que, na sua concepção, na própria concepção de jovem, de adolescente, ele é aquela pessoa que não tem muito horizonte de consciência, sabe? O mundo para ele é tipo como se fosse um cavalo, ele tem aqueles negócios no olho assim, ele só anda para frente, aí ele só vê coisas pelas quais ele é apaixonado, né? Tipo rabo de saia, drogas, rebeldia, essas coisas assim, né? Cada época tem o seu evento assim que mais é famoso entre os jovens, né? Lá nos anos 60 tinha o Woodstock, o rock, o movimento hippie. Nos anos 80, 90 teve ali o rock, o punk, não sei o que, o gótico. Aí agora tem esse bagulho aí de alternativo. Apesar que tá se mesclando bastante. Antes era muito segregado os jovens, hoje nem tanto, né? Hoje você vê funkeiro em roda de bagulho de anime, que tá em roda de rap, e as meninas que era gostosa popular da escola agora anda com as meninas recatadas, e as meninas recatadas é piranha, vira tipo uma suruba ali, faz uma suruba, né, de estilos, e sai uma quimera amoral, sabe? É uma quimera moral e niilista. Não, o que importa na verdade é ser feliz. O lema do diabo, né? O que importa é ser feliz e que não sei o quê. E
Não é um vídeo atacando a juventude aqui, até porque eu também sou jovem, eu estaria cuspindo no prato não, né? Que mérito há em ser jovem? É um processo natural da vida, né? Mas é uma raça, não é um grupo social, né? É um processo natural da vida ser jovem. Agora, uma coisa interessante que a gente tava falando de manhã, principalmente ele, né? Eu nem respondi o áudio, só deu gatilho, eu quis fazer um vídeo em vez de responder o áudio. Uma coisa interessante que ele falou é sobre como as pessoas, os adolescentes, eles acabam se voltando muito para eles. Claro que o pessoal dos anos 80, dos anos 90, que são os que criaram os millennials, ou seja, a geração Z, os adultos de hoje em dia, eles têm culpa. Correto, perfeitamente. Eles não eram nenhum santinho quando eram mais novos, né? Quantos aí não rodaram a saia no Rio de Janeiro todo, no Brasil todo, seja lá em que estado a pessoa esteja. Rodou saia, o cara rodou o carrossel também, usou droga, foi macumbeiro, foi niilista, foi o cara do punk, assim, sabe? A vida não faz sentido. Foi um depressivo, foi um cara revoltado, uma mina, sabe? Tipo, o pessoal dos anos 80 também teve essa fase. Só que, naquela época, nos anos 80, 90, principalmente aqui no Brasil, não tinha espaço para esse negócio de todo mundo querer ser um pequeno burguês. Era chicote no lombo, meu irmão, aí vai trabalhar e vai fazer alguma coisa para os outros. E como o Olavo bem diz em algumas aulas do True Old Speak, ele fala um negócio interessante, que eu só consegui associar isso agora, mais velho, talvez eu esteja ingerindo isso, né? Digerindo isso de um mês pra cá. Que ele falou assim, que trabalhar é um ato de misericórdia. Trabalhar é um ato de piedade. Por quê? Porque quando você não trabalha, independente de que idade você tem, quando você não trabalha, alguém tem que trabalhar por você. Isso é um fato. Afinal, como é que você vai comer? Como é que você vai beber? Como é que você vai vestir, morar? Alguém tem que trabalhar por você. Em algum momento, alguém vai ter que trabalhar por você. Você não tem como viver completamente boêmio, para sempre. Nem por um minuto, né? Você tem que pagar as coisas que você consome. Porque alguém tem que fazer as coisas que você consome. Uma coisa é você morar na floresta e se virar nos 30 lá. Realmente, ninguém vai vir te servir, você não tem que pagar nada, mas também você tem que trabalhar do mesmo jeito, né? Agora, na cidade não. Na cidade, se você quiser beber água, você vai ter que ir na pia. A pia foi construída por alguém. O encanamento, ele sofre manutenções regularmente por alguém. O sistema de hidráulico da sua cidade foi feito por alguém. E é gerido por alguém. Entendeu? A internet, seu celular foi feito por alguém. Tudo que você for consumir foi feito por algum terceiro. E esse terceiro fez aquilo. Então ele tem que ser remunerado por aquilo. Entendeu? Então, você sempre está consumindo coisas que foram feitas, produzidas, né? Coletadas por um terceiro. Não foi você que fez seu celular, não foi você que montou a internet, não é você que pega a água que sai da sua pia, não, tá tudo na sua mão. Então, é um ato de misericórdia, querendo ou não, as pessoas aprendem a trabalhar desde cedo, cada um com a sua mentalidade, né? Cada um leva a sua lobotomização aí a seu modo, né? Tem que trabalhar porque Deus mandou, tem que trabalhar porque é assim que a vida é, tem que trabalhar por causa dessa visão aí, que é um ato de misericórdia para consigo e para com os outros, né? E eu vejo que a geração millennial não entende isso, né? E além do mais, a geração Z trabalhou bastante. Logo, muitas famílias hoje em dia, mesmo pessoas pobres, na classificação de pobres, recebem um salário mínimo e meio, até 2 salários mínimos, conseguem, de alguma maneira, dar uma vida de pequeno burguês para os adolescentes da geração milênio, né? Então você pode ser pobre, mano, mas você tem um celular, tem acesso à internet, você sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo, lá no Irã, no Iraque, em Israel. Você sabe quem é o Donald Trump, você sabe quem é o Musk, né? E se você não souber, é porque você não quer. Porque se você está vendo esse vídeo, você com certeza tem acesso à internet. Ah, mas eu não como tão bem quanto meu amigo que toma suco de laranja todos os dias no café da manhã. Come carne todos os dias. Perfeito, você não come tão bem. Mas você tem uma escola, você tem transporte público, né? Na maioria das vezes o adolescente, o jovem, ele consegue se deslocar para os lugares porque ele tem energia, então muitos lugares ele consegue ir a pé.
O mercado é na sua esquina. Você não tem que sofrer que nem um candango debaixo do sol quente para ganhar R$50 da sua mãe. Você consegue, às vezes, mas não consigo direto, mas consegue. Eu falei até num vídeo, alguns meses atrás, sobre como o adolescente gasta o dinheiro dele. Pode entrar no quarto de um adolescente. Vai ter um action figure lá, vai ter um vibrador, vai ter droga no quarto dele. E ele compra isso como? Pedindo é que não é. Entendeu? Mesmo o traficante com maior vontade de querer que o jovem se corrompa, ele não vai te dar droga de graça. Não vai chegar lá e me dá um pacote aí de maconha de graça. Não vai. Então em algum lugar ele consegue dinheiro, correto? Então o adolescente ele ganha esse dinheiro, só que ele quer mais dinheiro para gastar com mais superficialidade. E aí que a gente entra no assunto do vídeo. 10 minutos de introdução, que isso, Ciro? Que é o seguinte: o adolescente, ele é um pequeno burguês. Todo adolescente praticamente é um pequeno burguês. São poucos os que não são, né? Então o adolescente ele é um pequeno burguês que está toda hora tentando, que nem o grande Gatsby, né? O livro Grande Gatsby, que é quase um trava-língua, né? Que fala do Jay Gatsby, que ele foi pra guerra, pobre, fudido, voltou e teve uma ascensão econômica. E a vida dele é basicamente estar num bairro de ricos, né? Ele mora num bairro de rico, ele é rico também, mas ele é um novo rico. E todo mundo que tá ali são ricos, assim, meio que de dinastias, sabe? Tipo, recebeu herança. Então, são realmente uma elite burguesa que já tá ali. Nossa, falar burguês me dá um ar de socialistazinho, comunistazinho. Mas não é isso que eu quero passar, não. Como eu tava falando, ele está ali no meio daquela burguesia, assim, aquele ar de dinastia, aristocrata, que não sei o quê. E ele é um novo rico. E a vida dele é basicamente dar festas extremamente pomposas e chamar a atenção, usando até um terno rosa, né? No livro ele usa constantemente um terno rosa e é todo excêntrico e não sei o que é para chamar a atenção de uma ex dele que mora vizinha, que é vizinha a ele, né? E a vida dele segue sendo assim, completamente. Ele tenta lá conquistar a mulher, não consegue, a mulher caga pra ele. No momento da história, ela até fala que ele deu em cima dela, sendo que ele não deu. O marido dela arranja um assassinato pra ele, ele morre sozinho. No funeral dele ninguém vai, não tem absolutamente ninguém. Nas festas dele todo mundo tava lá, festejando, que não sei o que. E quando chega no final da vida dele, ele percebe que a vida dele foi completamente vazia. A vida dele foi seguir uma vontade egocêntrica de ter aquela mulher de volta, sendo que ela não ligava pra ele, e realizar sonhos supérfluos, festa, baladas, bebidas, drogas, que não combinaram em nada, sabe? E o jovem, ele tem o mesmo sonho. O mesmo sonho. A diferença é que uns querem fazer coisas um pouco diferentes, mas todas têm a mesma essência. É ser excêntrico, diferentão e ruptivo, sabe? Causar uma ruptura. E tudo isso acontece, essa falsa excentricidade nos jovens hoje em dia acontece, de querer pintar a cara, escutar música super alternativa, pagar de intelectual, que conhece, mulher que mal sabe a história do próprio país, quer ficar dando pitaco sobre Palestina e Israel, quer ficar dando pitaco sobre as cruzadas, um acontecimento de séculos atrás, uma mulher que não sabe a história do bairro dele. Ele quer dar pitaco sobre tudo, né? Ele é o maior historiador. Entra no Twitter, o que tem de filósofo, astrólogo, teólogo lá, meu irmão. O Twitter parece até um centro acadêmico ali. Ninguém tem diploma, mas todo mundo faz uma thread lá com imagem que não sei o que, porque em 1950, a fonte do maluco, eu acho, tá ligado? E de onde vem isso? Vem do ego. Na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, tá até pesquisando aqui para lembrar de qual livro ele falava isso, era Confissões ou Suma Teológica. Na Suma Teológica, o Tomás de Aquino, Tomás de Aquino? Desculpa, acho que eu tô confundindo Agostinho, Santo Agostinho. Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele define bem, ele tem uma definição de ego diferente da psicologia. O ego, para Tomás de Aquino, é a alma, que é imortal, que é da alma que vem a inteligência e a vontade, né? A potência para fazer as coisas. E é justamente da alma que a gente interage com Deus e com o mundo, né? Não necessariamente do corpo.
E o ego, ele é do ego, ou seja, da alma, que nós tiramos a capacidade de refletir sobre nós e o mundo. Então, o ego do adolescente, que é o que é responsável por pensar sobre ele, sobre o mundo, interagir com Deus e com o mundo, ele é extremamente corrompido. E como eu falei, todos relatam negligência da infância, e muitos são melodramáticos, mas é uma realidade. A geração Z que criou a geração milênio, então se ela é porca, frágil e mesquinha, é por causa da geração Z, entendeu? Tem fatores externos, como bem pontuou o Márcio, tem pessoas como Felipe Neto, Luísa Sonza, Anitta, etc e tal, que também formaram o imaginário da geração milênio, minha geração. Esse negócio de querer ser ruptivo, de mentir, de querer ser vingativo, tudo isso são coisas que realmente tem muitos agentes externos implantando no nosso imaginário. Mas também tem, como eu falei para ele, tem muito da questão também de ser uma ferramenta de autodefesa. O brasileiro, por exemplo, no geral, ele tem muito essa necessidade de ser zoeiro. Por quê? É uma ferramenta crônica, basicamente todo mundo tem isso. E cultural, a gente transmite isso culturalmente em obras, livros, teatro, etc e tal, para outros brasileiros e cultua isso. Porque é uma ferramenta de preservação, é uma ferramenta de sobrevivência, para tancar, como dizem os milênios, né? Para tancar a nossa realidade. Então a gente vê corrupção, vê assassinato, vê falta de educação, literalmente, né? A gente vê um país ruindo e a gente ri. Porque se a gente for levar a sério, a gente é burro demais para tentar consertar. Então se a gente for levar a sério, a gente vai ver que a gente está num barco todo furado e a gente já está lá no meio do mar, não tem como voltar para a praia. Entendeu? Não é que o Brasil não tem solução. É que a gente vai pirar com quão caótico é a situação. Por isso que quando alguém para fazer um documentário sério e a gente fica ali meia hora refletindo sobre aquele assunto, a gente já fica tenso pra caralho. Eu lembro que uma vez eu tava refletindo, vendo pesquisando sobre educação no Brasil, e eu vi o poço que aquilo é, e tipo assim, eu nem me aprofundei tanto no assunto, e já vi o quão, tipo assim, desesperador. Eu juro que eu fiquei uma semana assim, catatônico, tipo, caraca, que merda. Então imagine outras coisas tão sérias quanto a educação, ou até mais, né? Então, o ego do adolescente, ele tem um paralelo com essa questão também cultural da gente querer ser sempre o zoeiro. Porque assim como a zoeira crônica do brasileiro, o ego do adolescente, ele acaba se transformando num escudo contra a realidade. Seus pais te negligenciaram, seu pai te abandonou, sua mãe foi uma mãe narcisista, você não teve paz, você morou com os avós porque seus pais te abandonaram, porque tiveram você cedo demais, etc e tal. E aí você se refugia em algum lugar. E qual é o lugar que você se refugia? Em ascensão social, ascensão entre os adolescentes. E o que faz sucesso hoje em dia? Ser extremamente disruptivo. Ser o cara que faz humor negro ao extremo. Ser a mina que dá pra todo mundo e tira foto. Ser aquela pessoa que bebe mais no rolê. Usar droga e ficar massageando seu próprio ego. Ai, como eu sou triste. A vida é muito triste. Eu sou um jovem negro, uma menina abandonada. E aí você vai se retroalimentando e você entra num grupo de pessoas que fazem a mesma coisa. Então vira tipo como se fosse... Tem uma cena muito escrota. Eu acho que é no The Boys. Eu acho que é no The Boys. Tem uma cena lá que tem um falso pastor lá, que é todo moralista e tal. E aí, por trás da câmera, ele faz uma suruba gay, onde fica todo mundo se tocando lá o Ben TV, né? E aí fica um tocando o Ben TV do outro e tal. Bagulho escroto, né? Os grupos de adolescente é basicamente isso. Um tocando o Ben TV do outro. Às vezes literalmente, né? Às vezes literalmente, já vi cada coisa. Às vezes literalmente e às vezes metaforicamente. O Ben TV, no caso, seria o ego, né? Então, fica um tocando o Ben TV do outro. É verdade, você é muito abandonado. Agora faz na minha cabeça, faz... eu também sou muito abandonado. A minha mãe, ela é uma narcisista. O meu pai me abandonou. Aí fica um fazendo na cabeça do outro. E aí isso fica gostoso. Isso é gostoso, assim, porque tu se sente acolhido, né? Você se sente acolhido, você sente que alguém está te ouvindo. Só que assim como o grande Gatsby, vai chegar um momento da sua morte. O que é a morte do adolescente? É quando ele não tem mais nada para sugar do outro.
Então aquela garota não tá mais te dando atenção. Aquele grupo não tá mais te dando atenção. Então você morreu. Você não é mais nada para aquele grupo. Vai chegar amanhã um cara ou uma garota mais legal, nova, né, no grupo, e aí os holofotes vão se virar para ela, para ele. E você, ó. E aí o adolescente ele se decepciona porque ele se sente abandonado de novo. Ele se sente abandonado como se sentiu quando seus pais o abandonaram, quando seus pais negligenciaram ele na infância. E aí esse abandono, ele vira mais um peso, mais uma pedra amarrada no calcanhar dele, e ele se afunda mais ainda nesse mar. E esse mar é o ego dele. E ele acaba se perdendo, ele não sabe mais o que é realidade, o que é ego, o que é mentira, o que não é. E ele se perde dentro da própria personalidade, ele se perde dentro dele mesmo. E ele não sabe mais sair. Por quê? Por que ele não sabe mais sair? Porque ele mentiu tanto. Ele se afundou tanto dentro de um ego, dentro de uma realidade que não existe, dentro de uma realidade fechada dentro dele mesmo, que ele não sabe mais sair. É como se você se trancasse em casa e jogasse a chave pela janela. E aí alguém viesse e botasse grade na janela. Você não consegue mais sair. Porque você não tem uma chave para ir para fora. Você não sabe onde você começou a mentir, onde era ego, onde era verdade, onde não era, onde era exagero, onde não era. Entendeu? Infelizmente. E aí as pessoas crescem, vão crescendo, vão chegando assim na idade mais ali passa dos 25 anos, os grupos começam a se dissolver. E aí, hoje em dia já está assim, entre os adolescentes, assim, jovens mesmo, 17, 16, 15 anos, já é bem segregado. Apesar de os grupos serem iguais. Se segregam bastante. Por quê? Porque tem muita briga, muito negócio de tipo assim, ai, tu viu que o fulano falou de cicrano, o beltrano falou de deltrano. Ai, tu viu que o ciclano, ele foi transfóbico, ele foi antidemocrático, algum jargão moderno assim. Já excluem, já tiram o moleque ou a garota do grupo, a pessoa já se torna uma persona não grata, que não sei o que, parece até que virou Hitler 2, né? Então, as pessoas já nessa idade já vão se excluindo. Vai chegando na idade mais avançada, naturalmente, as pessoas vão reduzindo seus grupos, né? E focando em grupos mais de seus interesses, as pessoas estão completamente sozinhas. Eu vejo mulheres, assim, que tipo, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, estariam aí, pô, cheio de gente, pra rolê, passar não sei o que, até pra rolê, cheio de, assim, não tá conseguindo, até pra rolê não tá conseguindo. Nem pra rolê, nem pra fazer bosta, as pessoas estão se juntando mais, de tão desinteressante, de tão, assim, sabe? De tão presas dentro do próprio ego, da própria realidade, das próprias paixões, dos próprios assuntos, do próprio mundinho personalizado dela, que as pessoas nem pra fazer merda mais estão se juntando. Eu lembro de uma frase que os adultos falavam muito pra mim: amigo de copo todo mundo tem. Mano, nem de copo mais tem não, mano. Se eu falar assim que eu vou beber em tal lugar lá, famosinho, se uma pessoa ou duas confirmar a presença, é muito. Entendeu? Eu vejo esses grupos assim, tipo de pessoa que é descolada, saindo pra rolê, pra beber. Mano, os grupos é tipo 3, 4 pessoas. Antigamente era mó bondão, prato, via de longe assim, várias pessoas, aí vamos lá beber, pá, não sei o que, pururu. Hoje não, mano. Hoje é tipo uns grupinhos reduzidinhos, 5 pessoas no máximo, 4 pessoas. Então, tipo, as pessoas estão cada vez mais fechadas, mais antissociais, elas estão desenvolvendo transtornos antissociais mais fortes, mais profundos, tudo se prendendo ao ego, né? Se prendendo ao ego. E o que é o ego? O eu. Não, porque se não for do meu jeito, se não for do jeito que eu gosto, se não tiver a música que eu gosto, se não tiver a bebida que eu gosto, se não tiver o meu crushzinho, eu não vou. Tem que preencher uma checklist enorme, entendeu? E isso parece que é bobeira de jovem, frescura, mas quando ele vai chegando na vida adulta, ele não consegue mais se desenvolver. Ele não consegue mais perscrutar outros lugares, outros interesses, outros grupos, instituições, ele não consegue fazer mais nada. Ele fica preso dentro da própria mediocridade. Uma prisão de ego e uma prisão... Na verdade, uma prisão de ego é a melhor resolução. É a melhor definição. Uma prisão de ego. Preso dentro de você mesmo. Dentro do seu espírito, dentro da sua alma, dentro da sua mente, dentro do seu corpo. O que você pode fazer? Que lugares você pode ir? Nenhum. Porque nenhum lugar vai ter o seu crushzinho,
o seu grupinho, as drogas que você está acostumado a usar, a bebida que você está acostumado a beber, tudo está mudando tão constantemente, que você não tem onde se fixar. Você não tem um grupo para poder participar. Agora é você sozinho. E claro, a gente tem que aprender a estar sozinho, né? Porque viemos ao mundo sozinho e partiremos sozinho. Contudo, o ser humano é um ser social. Nós temos que interagir com outros seres humanos. A vida é assim. Não é como se nós fôssemos naturalmente seres individuais, tipo um lobo, uma raposa. Não. Nós temos que constituir laços, família, grupos, instituições, porque é assim que funciona a própria sociedade. Sociedade, grupo. Entendeu? E as pessoas não conseguem mais fazer isso. O ego das pessoas também é extremamente frágil. As pessoas se montam de ilusões, botam barreiras na frente dela, e aí quando elas são confrontadas minimamente pela realidade, elas piram. Então a mulher chega assim, tem vários vídeos assim na internet que você pode ver, mulher querendo enfrentar cara em bagulho de luta, ela acha mesmo, ela já mentiu tanto pra ela mesma, que ela realmente acha que ela consegue naturalmente ganhar um homem numa luta. Um homem que treina tanto quanto ela. Aí ela chega lá, o cara não faz muito esforço, derruba ela, dá um soco só, ela já fica tonta. E aí ela vai pra casa destruída. Mas ela não está destruída porque ela tomou a maior surra de todas. Ela está destruída porque o ego dela foi destruído. Então ela por dentro se sente completamente abalada. A realidade, ela tomou um soco, não foi de cara, foi da própria realidade. Entendeu? A mulher, ela vai buscando ascensão social, ascensão financeira, achando que é essa a nova mulher. A mulher moderna, na verdade, é o que é propagandeado, mas essa é a verdadeira essência da mulher: vencer, ganhar o mundo, conquistar dinheiro, posses, poder. E ela consegue tudo isso. Chega aos 40 anos, caraca, eu não tenho filho. Caraca, eu não tenho marido. Caraca, eu fui um pé no saco a vida inteira. Eu só busquei benefício próprio. Eu não ajudei ninguém. Que merda. E aí cai numa depressão. Cai num vazio existencial. Porque é a própria realidade dando um soco. Um soco bem dado. Um soco causado pelo tempo. E o tempo é o pior, o que dá o soco mais forte, porque quando o tempo vem e te mostra o que passou e você não pode mais fazer nada, o desgosto maior é esse, saber que você não pode mais voltar no tempo. Tem coisas que não podem mais ser consertadas. Você não pode desdar para aqueles 1 milhão de cara que você deu lá atrás. Você não pode descomer aquelas 1 milhão de prostitutas que você comeu lá atrás. É forte falar isso, mas é mais forte ainda perceber isso. Acredite. Saber que o tempo passou e não tem volta mais é desgostoso. Chega assim, mata a pessoa por dentro. É um soco no teu ego que tu, meu irmão, tu não quer sentir. Mas infelizmente os jovens de hoje, eles estão tão presos dentro do ego deles que é impossível tirar. Você não tem como entrar lá, buscar ele e trazer pra fora. O máximo que você pode fazer é continuar batendo no ego dele até ele perceber: meu irmão, tu tá preso dentro do teu próprio ego, tá preso dentro da tua própria cabeça. Sai! Entendeu? É o máximo que a gente pode fazer. E rezar para que eles percebam isso, alguns outros. Entendeu? Meditando você percebe essas coisas. E acho que é isso. Essas são as coisas que eu mais tenho pontuado sobre o ego entre os milênios e como eles usam isso como mecanismo de defesa para sobreviver às suas próprias torturas internas, seus próprios demônios internos, né? Hoje em dia. E tinha uma questão também de manipulação. O Márcio falou bastante de como os jovens mentem, e realmente eles mentem muito. Os adolescentes conseguem olhar no teu olho, falar coisas bonitas, coisas super, né, dramáticas, românticas, no sentido de ele levar à 10ª potência um sentimento. Eles conseguem fazer isso, olhando no teu olho, e amanhã virar as costas pra tu como se tu não significasse nada. Por quê? Por causa disso, que eles estão presos dentro do próprio ego. O que existe por fora, o que os adolescentes são por fora, é um simulacro de ser humano. O que os jovens são por fora é um simulacro, né? O gótico, a gótica, o punk, a punk, o funkeiro, a funkeira, o intelectual, o metido a intelectualzinho, metido a teólogozinho, a metida a recatada, a conservadora, a tradicionalista, a tradismática, a carismática até.
Tudo é uma casca vazia. É como se por fora eles fossem um livro que tu vê só o lombo dele, sabe? Tu vê a lombar dele assim, ó, bem mais grossa, né? Imagino que é bem mais grossa. Você vê a lombar dele, mas quando você vira o livro tá vazio, só tem a capa e a contracapa. Acho que é assim que chama, capa e contracapa, né? Então, por dentro ele é pequenininho. É como se fosse um livro de uma grossura de 300 páginas, mas por dentro ele só tem uma página. O resto é tudo folha em branco. Outro se pá nem tem folha. E por fora é a casca. É o que ele quer mostrar. É o que ele quer simular, não é nem mostrar, ele quer simular. Ele quer simular alguém inteligente, ele quer simular alguém legal, alguém ruptivo, alguém, né, excêntrico. Mas por dentro ele não é nada. Nada, nada. Ele não ama nada nem ninguém. Mal é mal e gosta. Ele apenas usa as convenções da vida. Ah, a vida me deu um namorado, uma namorada, vou usufruir aqui dele, dela, enquanto dá tempo. A vida me deu um pai que me dá coisa, eu vou aqui usufruir dele enquanto dá tempo. Minha mãe é a mesma coisa, minha avó é a mesma coisa, professor, professora, amigo, colega, grupos. E aí quando acaba daquela fonte, quando a fonte começa a ficar sem graça, eles descartam e seguem em frente. Buscando coisas para preencher seu vazio. E nunca o preenche. Isso entra até num escopo que eu ia falar sobre relacionamento, mas eu vou falar num outro vídeo, porque é um assunto importante também. Não que eu seja escolástico, professor, nem nada do gênero, mas é um assunto interessante para pautar, para falar sobre, né? Aí se você concorda ou discorda de mim, você pode botar aqui embaixo nos comentários, como em todos os vídeos, de maneira respeitosa, e vai ficar aí, não vou apagar, entendeu? Se você pode discordar completamente de mim, escreve aí, pá, eu não vou apagar não, cara. Não vou apagar não, porque aqui é pra gente conversar mesmo, falar o que eu acho. Apesar do canal ser pessoal, os comentários são livres, tá? Só não fiquem aí falando merda, que aí eu apago. Ficar falando, vai tomar naquele lugar, que não sei o que, filha da... Aí eu não tô falando isso com ninguém, então não tem porque ficar falando assim comigo, né? Mas é isso, esse é o vídeo de hoje. Valeu, falou, tchau. Não se esqueçam de verificar os links aqui embaixo para entrar em algum projeto que vocês se interessem. Eu tenho o canal de eletrônica e jogos, eu tenho o Instituto São José da Anchieta, que vai falar sobre literatura e fé. Tenho o canal Resenhada e tenho o grupo Anchieta lá de estudos e apoio, né? Mas no geral é isso. Até o próximo vídeo. Ou grupo. Vocês podem interagir comigo pelo grupo também. E tchau!